E ontem aqui no jornal a gente viu uma reportagem sobre o aumento do salário dos vereadores. Essa decisão foi tomada em uma sessão extraordinária no sábado de manhã. E hoje eu vou receber aqui no estúdio o vereador Osni Miguel Santana, que votou contra essa decisão. Boa tarde, Osni. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde aos espectadores da TVUP. Osni, então explica pra gente, né, o porquê você considerou essa decisão inconstitucional e até votou contra aí no sábado de manhã na sessão extraordinária. Primeiro, é importante observar que não se trata de aumento de salário, como está sendo chamado. É revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos. Isto ocorre nas esferas municipais, estaduais e na federal. A Constituição estabelece esse direito. Os agentes políticos têm direito a uma revisão geral anual baseada nos índices de inflação, mas isso não é assim, algo que se dá somente aos agentes políticos. Depende dos servidores públicos da respectiva esfera. Então, os agentes políticos, eles têm direito a uma revisão geral anual dos seus subsídios, se os servidores públicos, digamos, exemplo aqui, municipais tiverem, os vereadores, o prefeito e secretários podem ter também. E no mesmo percentual e na mesma data. E é proibido os agentes políticos terem ganho real acima da inflação. Em Umuarama, o que ocorreu foi que o projeto do prefeito, que foi à Câmara em votação junto com esse dos vereadores, ele estava errado, estava ilegal, inconstitucional. Por quê? Eles resolveram antecipar a data base. A lei municipal, a lei maior do município, a lei orgânica, estabelece que a data base da revisão geral anual dos servidores públicos municipais é 1º de maio. E esta lei não foi mudada, ela continua a exigir que a revisão seja feita em 1º de maio. E resolveram, num projeto de lei ordinário, propor que a revisão está sendo retroativa a 1º de março, em 2012. Não 1º de maio, não quiseram esperar 1º de maio, resolveram antecipar. E resolveram sem mudar a lei maior. E ela continua mandando que seja 1º de maio, fizeram retroativo a 1º de março. Outro fato importante, o projeto ofereceu a reposição em comum acordo, prefeito e direção do Sindicato de Servidores, de apenas 10 meses, porque, sendo em 1º de março, não esperaram chegar a 1º de maio, faltam ainda 2 meses, então a reposição foi retroativa a 1º de março, e o cálculo da inflação acumulada foi de 1º de maio de 2011 até 1º de março. Até o final de fevereiro de, ou seja, de 2012. 10 meses apenas. Eliminaram, suprimiram 2 meses. Os servidores públicos municipais estão sendo prejudicados, na minha opinião, no meu entendimento, porque estão perdendo 2 meses de reposição. Vai chegar 1º de maio agora e eles não terão uma nova revisão. Vai chegar 1º de maio de 2013, o ano que vem, e não vão dar esses 2 meses que ficaram para trás. E, além disso, como já disse, é ilegal e é inconstitucional fazer dessa forma. Aí, o índice dos 10 meses a que me refiro, dado aos servidores públicos municipais, foi 4,16%, IPCA do IBGE. E este índice foi também o que os agentes políticos, um projeto para o prefeito, vice e secretários, e outro projeto para o presidente da Câmara e vereadores, se autoconcederam. Seguindo os servidores, também retroativo a 1º de março, também ilegal, também inconstitucional. E o prefeito, para os servidores, apenas para os servidores que são de carreira, os concursados, colocou mais um acréscimo de 2,84 a título de ganho real, não extensivo a todos os servidores. Os vereadores na Câmara fizeram uma emenda a esse projeto do prefeito, estendendo o ganho real para todos os servidores, aqueles que são cargos de confiança, que são também numerosos. Os servidores municipais ultrapassam, segundo diz o próprio prefeito, 2.000 funcionários, entre os concursados e os cargos de confiança, para todos. Enfim, votei contrário, não por ser contrário que os servidores tenham a sua reposição e até um ganho real. Queria que fosse maior do que 2,84. Mas por ser ilegal e ser inconstitucional, porque não existe segurança jurídica para essas leis aprovadas, elas podem ser anuladas. E no final das contas, esse ganho real também coube então, a classe política? Não.
novamente, os agentes políticos não podem se beneficiar de ganhos reais que os funcionários, os servidores públicos têm. Não é o mesmo. Só eles têm direito só à revisão geral anual seca do índice da inflação. No caso, os vereadores, então, aprovaram um aumento para uma revisão, até eu estou falando aumento, uma revisão para si, relativa a 10 meses passados, de 4,16%. Para os vereadores, para o presidente da Câmara, que tem um subsídio diferenciado dos demais, e também para o prefeito, para o vice e para os secretários, 4,16%. E os servidores, todos, 7%. E essa decisão foi tomada, assim, em apenas uma sessão? Uma sessão extraordinária. Na verdade, eram 2 sessões, mas a Câmara tem uma prática de convoca 2 sessões extraordinárias e na própria sessão, na primeira, atravessa um requerimento da maioria, eliminando a segunda sessão e dali a 72 horas e fazendo em seguida, no mesmo ato. Então, realizou tudo num dia só e aprovou dessa forma. Novamente. Uma decisão definitiva, então. O Jones Berto e eu, os 2 vereadores que votamos contrário à aprovação desses 3 projetos, fizemos a votação contrária no sentido e alertamos que estavam cometendo uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. Somos obrigados a comunicar o fato, o Ministério Público também pode ser comunicado pela própria mídia. Vocês estão colocando isso num programa de televisão, certamente chegará ao conhecimento do Ministério Público. Mas somos obrigados a colocar também a análise do Ministério Público esses fatos, desses projetos que foram aprovados dessa maneira. O que queremos com isso? Se, por fim, o Ministério Público, que é o maior fiscal da lei, acima de nós, vereadores, se ele entender que isso é legal, de certa maneira está abonando tudo, mas nós sabemos que não é legal. E acho que o Ministério Público vai tomar alguma providência. E, enfim, os agentes políticos não podem criar impasses jurídicos. Quando eles fazem uma lei, tem que ser bem feita. Ela não pode ter esse tipo de problema, de vícios de legalidade, de inconstitucionalidade. É o que alertamos. Se vocês querem antecipar o reajuste, a revisão geral dos servidores, tem que mudar a database. A database não foi modificada, ela continua sendo 1º de maio. Esse é o resumo dos acontecimentos. Entendi. Então, ou seja, para os servidores também, né, não foi uma coisa boa, porque daí o próximo reajuste então vai ser só em 1º de maio daí, de 2013, eles perderam 2 meses, isso? Esses 2 meses agora, março e abril de 2012, eles não estão sendo computados. Né? E aí, se eles tiveram algum ganho real que é pequeno, 2%, 2,84%, deduza disso os 2 meses de inflação que eles estão perdendo, já vai dar menos. Vai dar, digamos, 2% de ganho real. 2% para a maioria dos servidores que tem baixo salário. Vamos supor um salário de R$1.000. 2% disso é quanto? Quanto que é 2% de R$1.000? R$20. Então, em troca de R$20, estamos criando uma situação de ilegalidade, inconstitucionalidade, digamos, do ponto de vista do servidor. Não vale a pena. Né? Foi muito pequeno esse índice. Aliás, né, por ter sido negociado pelo sindicato e pela prefeitura fora da database, eu creio que nem houve mobilização de servidores, nem houve assembleias com grande participação de servidores. A maioria talvez nem esteja sabendo disso. Não sei se a maioria concorda com isso. Tá certo, Osni. Agora, por falar em impasse, né, a gente tem acompanhado algumas sessões da Câmara, e na última sessão da Câmara a gente viu sendo discutido projetos como nomeação de rua, nomeação de cidadão honorário da cidade, e ainda está em discussão também o aumento do número de vereadores. Né? É realmente necessário aumentar o número de vereadores aqui na nossa cidade, Osni? Está havendo, no meu entendimento, aí também uma desinformação da opinião pública. Por quê? A Câmara Municipal de Moarama, desde que antigamente eram 19 vereadores, e na lei orgânica do município continua registrado que o Moarama deve ter 19 vereadores. Isso é inconstitucional. A lei orgânica deveria ser corrigida para se colocar lá na lei orgânica a quantidade de vereadores correta. Atual. A Constituição Federal, ela estabelece, por emendas, não da origem da Constituição, mas emendas posteriores que houve na Constituição, ela estabelece que municípios com a população de Moarama podem ter entre 16 e 17 vereadores. Eu fiz uma experiência o ano passado para mostrar para a opinião pública, quem pôde acompanhar viu, assim, que a maioria dos vereadores não aceita reduzir o orçamento da Câmara. Então, a Câmara de Moarama trabalha com orçamentos anuais que
que são para o máximo de vereadores que é permitido pela Constituição. E o Moarama só tem 10 vereadores. Então, fiz uma experiência. No orçamento de 2012, que estava sendo votado em 2011, no final do ano, junto com outro vereador, o Jones Berto, propus uma emenda para reduzir proporcionalmente. Se o Moarama tem 10 vereadores e está trabalhando com orçamento de 17, então aplicou a regra de 3. O orçamento era de 5.280.000 para 2012, aplicada a regra de 3, deu 3.100.000 arredondados. Então, propusemos uma emenda para reduzir 2.180.000 no orçamento, para ficar coerente. Se é 10 vereadores só, que seja proporcionalmente o orçamento para 10. Sim. A Câmara não aprovou. Mesmo com a presença do Lions, de alguns representantes da sociedade que foram lá, promotor de justiça, a maioria rejeitou a emenda e o resultado. Mais uma vez, em 2012, a Câmara está trabalhando com orçamento folgado para o máximo de vereadores. Daí volta um outro raciocínio. Se é assim, e tradicionalmente é assim, e sempre vai ser assim, porque a vontade política da maioria prepondera e não tem o que fazer, então, pelo menos, que o Moarama tenha uma maior representatividade. Dar oportunidade de renovação, porque se continuar com 10 vereadores nesse esquema, esses esquemas que estão aí, vai reeleger a maioria, inclusive a maioria que está decidindo que o orçamento da Câmara com 10 vereadores deve ser o máximo. E aí nós estamos dando, de certa maneira, como diz na gíria, bode para milho. Entendeu? Desculpe a gíria, mas é mais ou menos isso. Se é para nós trabalharmos com o orçamento da Câmara no máximo que a Constituição permite, então que a Câmara também tenha a quantidade de vereadores que a Constituição estabelece. E até mesmo para e aí, não tem que, sinto muito dizer isso, não temos que ter medo da imprensa ou medo de reação da sociedade. É uma questão de ponto de vista e de sensatez. Eu quero que a Câmara de Moarama renove a maioria dos seus quadros, porque ela está com problemas e vícios antigos e práticas que não mudam porque os quadros não são renovados. Se nós deixarmos com 10, vai ser muito difícil dos partidos, em geral, elegerem seus representantes, porque aí o coeficiente eleitoral sobe muito. Outra coisa que eu quero dizer, eu sou contrário a aumentar o subsídio dos agentes políticos. Para mim, continua como está, sem aumentos. Só que a Câmara também tem a obrigação de agora, nessa época, antes das eleições, bem antes, é o período que nós estamos vivendo, estabelecer o subsídio dos agentes políticos do próximo mandato. Então, a Câmara tem duas obrigações a cumprir no momento com relação a isso que você está me perguntando. Estabelecer o número de vereadores para o próximo mandato, e eu sou favorável ao limite constitucional, se não 17, 16, pelos motivos que eu já expus, e sou contrário a aumentar o subsídio. Favorável a aumentar o número de vereadores até o que a Constituição estabelece e não aumentar o subsídio. Diminuir as despesas o máximo possível. Aí tem outros procedimentos que nós precisamos adotar em relação à Câmara, que é o excesso de pessoal, o excesso de cargos comissionados, o excesso de gastos supérfluos. Vereador não tem, na minha opinião, que ficar viajando para Curitiba toda semana. O vereador, o trabalho dele é municipal. Para Curitiba tem os deputados. Para entrar em contato com o deputado, tem as mais variadas formas de comunicação hoje, né? Tem telefone, e-mail, até fax ainda, né? Todo tipo até se pode falar ao vivo com a pessoa, vendo a pessoa e assim por diante. Então, não há necessidade de ir a Curitiba para fazer uma visita no gabinete do deputado Nelson Garcia ou do Fernando Scanavaca. Não há necessidade, a comunicação é imediata se nós quisermos. Não é preciso fazer a viagem, fazer o gasto, enfim. Existe, em relação à Câmara, uma série de medidas que precisam ser mudadas. Só vão mudar se nós mudarmos... Renovar. As pessoas, porque essas que estão lá não querem e não vão mudar. Tá certo, Ozinho. Muito obrigada por você expor. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas muito obrigada por você expor essa realidade aí e até explicar um pouco melhor para a gente essa questão da constitucionalidade que houve na última semana. Obrigado a vocês. Desculpe ter me alongado e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada, Ozinho. Uma boa tarde para você.